Fala pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Opinião do Dono da Bike e hoje eu vou tratar de um tema um pouco polêmico e começo com a seguinte pergunta: o Strava é confiável? Eu respondo logo depois da vinheta. Como eu falei na introdução, esse é um tema polêmico, mas eu quero pontuar de que forma eu vou abordar o assunto. E a questão se é possível basear os treinos e programar os treinos e analisar o desempenho, a evolução do ciclista através do Strava. Essa é a questão. E aí é que eu coloco para vocês. Então, eu diria inicialmente o seguinte: o Strava é confiável, é uma plataforma que trabalha com cálculos, faz os cálculos corretamente, mas a fonte de informações do Strava é o que é acrescentado pelo ciclista, pelo atleta, pelo corredor. Ele não cria informações do nada, então ele é alimentado. E aí é que entra a questão que eu diria para vocês, é que eu acho perigoso utilizar o Strava como uma ferramenta de treino. Provavelmente, vou citar duas questões. Por exemplo, a primeira, o Strava como um medidor de treino. Eu vejo uma discrepância enorme na altimetria calculada pelo Strava, quando é utilizado como dispositivo de registro do treino, e o ciclocomputador, como o Garmin, o Wahoo, quando ele é utilizado e aí os dados coletados por ele são transferidos para o Strava, uma diferença enorme. Geralmente o Strava calcula para mais, dá uma diferença grande. Por exemplo, traz um percurso com uma altimetria de 700 metros, no Strava dá 1.500, 1.800. Com certeza vocês já viram isso, ficaram pasmos por que aconteceu, subi tanto, deu tanta diferença. Não, não é. É que realmente o Strava, ele não tem a culpa, e a culpa não é da plataforma. A culpa é do dispositivo que é utilizado, em que o Strava é rodado, é executado para captar essas informações. Então é o celular. O celular é que não é um instrumento, um dispositivo eficiente para essa finalidade, então dá esses desvios. Então eu diria, o Strava é confiável nesse aspecto? Não, porque ele vai obter essas informações a partir de um dispositivo que não é capaz de prover a informação correta, de fazer a correta aferição. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é o que eu acho mais polêmico e que todo mundo gosta de ver. Eu mesmo sou assinante premium do Strava, eu gosto de olhar os meus treinos, eu gosto de acompanhar lá, olhar os segmentos, mas assim, uma coisa que não dá para confiar, pessoal, são os cons, né? Aquelas classificações dos melhores. Há muitas formas de obter dados falsos no desempenho de determinados segmentos. Tudo é possível. É possível que o sujeito não estivesse numa bicicleta, que o sujeito, o ciclista, não estivesse num vácuo de um caminhão. Há vários elementos. Então, por isso que é precipitado confiar nos dados que estão lá no Strava, no desempenho de determinados ciclistas. E também pode acontecer de o ciclista não ter culpa, o Strava reconhecer o percurso, às vezes por uma falta de sinal, de comunicação, que foi feito, por exemplo, numa subida que foi feito numa descida. Eu tenho aqui em memória, não vou mencionar para não envolver as pessoas que estão nesse segmento, mas num percurso de uma subida de serra, as pessoas com uma velocidade de 60 km por hora. E aí como é que você vai confiar nessa informação? Aí eu vejo duas possibilidades. Uma seria colocar o Strava no bolso da calça e subir de moto, de carro, e outra possibilidade seria que o Strava tenha identificado uma descida como subida. E aí dá essa confusão. Por isso que, assim, de que maneira eu conseguiria confiar no Strava? Nesses segmentos. Se eu visse que dentro de um determinado segmento, aquele que liderou, que marcou determinado tempo, estava utilizando um medidor de potência, e este medidor de potência tenha registrado uma potência que seja proporcional àquele desempenho dele, àquele resultado. Então, exemplificando, numa subida, um determinado quilômetro de uma serra,
um determinado ciclista que detém o COM registrou uma velocidade média naquele segmento de 1 km de 55 km por hora. Já causa estranheza. E aí vamos analisar. A quantos watts ele estava produzindo, em média, neste segmento, então neste quilômetro. Não há essa informação, porque ele não tinha medidor de potência, ou porque ele oculta a potência, como muitos ciclistas fazem, para que o ciclista adversário não saiba o seu FTP e isso se torne seja utilizado contra o próprio ciclista que forneceu os dados. Então, tudo bem. Agora, quando se pega alguns dados de potência, se vê que, por exemplo, a potência era baixa demais até para uma própria subida roubada, vamos dizer. Por exemplo, num vácuo de um caminhão. Eu vi um caso em que num determinado quilômetro dessa subida de serra, o ciclista produzia 80 watts de potência, mesmo que ele estivesse atrás do caminhão, não seria tão pouco para ele estar a mais de 50 km por hora. O que isso indica? Que provavelmente era uma descida. O ciclista não tem nenhuma culpa. Alguns fazem isso propositadamente, mas eu não vou entrar nessa polêmica aqui. Mas só quero dizer o seguinte, é que não vale a pena confiar nos dados do Strava. Mas só para vocês saberem uma observação, é que quando o ciclista tem um medidor de potência, aquela potência foi medida com um potencímetro, do lado da potência média calculada no segmento, um desenho de um raio, como aquele do flash do celular, e aí aquilo indica que ele estava utilizando um potencímetro, que aquela potência é verdadeira. Aí a gente pode utilizar esse dado para perceber que, olha, ele estava a 50 km por hora numa subida, mas ele produziu 1000 watts em média naquela subida. Então, justificaria, tá? E aí eu quero concluir esse vídeo fazendo uma pergunta e já respondendo com algumas complementações. O Strava é confiável? Eu diria que sim, ele é uma plataforma confiável. Os dados que são ali inseridos são confiáveis. Portanto, eu digo o seguinte, sem sombra de dúvida, se você quiser utilizar o Strava para verificar o seu próprio desempenho, ou que você sabe que você lançou esses dados, você sabe como foi o seu treino, você sabe que você estava subindo, não estava descendo, e aí vai desconsiderar essa informação errada, você sabe que se você pegou um vácuo ou não, o Strava é sim interessante para isso. Eu mesmo olho qual foi o meu desempenho em um mesmo ponto da estrada em diferentes treinos, em diferentes distâncias, como é que depois de percorrer 20 km ou depois de ter percorrido 100 km, como foi o meu desempenho naquele trecho. Então, para isso, eu acho o Strava muito útil. No mais, eu acho que é uma bela rede social. Uma rede social para atletas, é para ver o treino do teu amigo, com o qual tem muito tempo que tu não pedala, mas sabe que ele continua pedalando porque vê o treino dele lá, e aí acompanha, e para isso eu acho o Strava sensacional. No mais, eu recomendo outras plataformas, como o Training Peaks e outras plataformas que são apropriadas para organizar e aferir o treinamento. Bom, pessoal, então é isso. Sei que o tema é polêmico. As polêmicas são bem-vindas aí nos comentários, desde que sejam educadas, sejam boas ao debate. Se gostaram do vídeo, cliquem em curtir. Se não gostaram também, cliquem em descurtir, faz parte. E se não são inscritos no canal, inscrevam-se e ativem o sininho, porque sempre vai ter vídeo aqui do canal. E compartilhe esse vídeo com seus amigos também. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.